Bom dia, pessoal. Muito bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada. Depende da hora que vocês estão assistindo esse vídeo, na verdade. Hoje é mais um vídeo dos top 5. É top 5 o que, Tchan? Pores do sol maravilhosos. Por que pores do sol? Porque é uma coisa que... Por quê? Que é de graça. Era pra eu responder isso? Não sei, eu perguntei, só perguntei porque eu não sei. Os pores do sol. Pores do sol, os pores do sóis, pores do sol. Do sol. Só tem um sol, né? A gente mora na Terra. A gente mora na Terra, né? Se a gente morasse de repente em um planeta que tem mais de um sol. Mas no sistema solar temos apenas um sol. Então é só um pôr do sol. Ou vários pores do sol. Você entendeu? Pores do sol é uma coisa assim muito mágica. É uma coisa que acontece gratuitamente todos os dias. E por que a gente não presentearia os nossos inscritos com um lindo pôr do sol hoje? Não só um pôr do sol, Titia. Nós vamos presentear com 5 pôres do sol. Os mais bonitos que nós presenciamos aqui em Portugal desde que a gente chegou, não é verdade? É o que a gente conseguiu registrar, né? Porque teve alguns que a gente viu e não registrou. Em quinto lugar está esta cidade onde a gente está agora, que é Vila do Conde. Não tem como não homenagear na cidade que a gente vive, né? Porque aqui é a cidade que a gente mais viu pôres do sol. Porque a gente mora aqui, então lógico que a gente vê mais pôres do sol aqui. Vila do Conde, para quem não sabe, é a cidade onde a gente mora, fica apenas 32 km do Porto. Meia hora só de carro. Meia hora, se você for pé de chumbo, 20 minutos você tá aqui. Ficamos aqui perto da praia, então tem possibilidade de pôr do sol da praia, que é sempre muito bacana. E também pôres do sol em outros lugares, porque também é muito bonito. Mas o lugar que a gente mais gosta de ver pôr do sol é em cima, é o ponto mais alto da cidade, ali em cima, do lado do convento de Santa Clara. Tem uma super vista ali do Rio Ave, dá pra ver o mar lá de longe e dá pra ver ainda o Rio Tejo, o centro histórico. Rio Tejo. Não, o Rio Tejo não dá pra ver, Titia. O Rio Tejo fica bem longe. O Rio Ave, a igreja matriz, dá pra ver a Capela do Socorro. Quarto lugar, pôr do sol, ficou para a cidade que a gente precisa visitar mais, né, Zito? A gente precisa visitar todas as cidades, a gente precisa visitar mais. Mas essa, eu acho que a gente anda pulando, porque como é tão perto, a gente tá pulando, entendeu? Então a gente vai fazer uma cidade mais longe. Não. E nunca acaba prestigiando com a nossa presença, ilustre presença, o nosso vizinho, que é o Porto. Que é uma cidade Gaia, né? Sim, na verdade. Eu aprendi. Finalmente, né? 2 anos morando aqui, você não soubesse. Porque eu falava que hoje que a gente vai falar agora era Porto, mas é Gaia. No Porto a gente assistiu vários. A gente assistiu esse, a gente assistiu até um que a gente saiu do Porto One Day. A gente foi lá na Sé e aí a gente viu do lado oposto e também tava super bonito. Tava lindo. E a gente até fez um vídeo lá no Porto em que a gente mostrou vários miradouros, várias vistas, pontos de vista bonitos diferentes que tem lá. E num deles, que é a Serra do Pilar, se eu não me engano foi até o primeiro que a gente mostrou. Foi um que a gente viu um super pôr do sol. E a minha vista preferida lá no Porto. Então, apesar de ser na margem sul do Rio Douro, que fica então, portanto, em Vila Nova de Gaia, você tem a vista um pouquinho de Gaia e já da outra margem você avista o Porto. Você não assiste no Porto, mas não deixa de ser um pôr do sol do Porto, porque você tem a imagem do Porto enquanto você está assistindo. Como é alto ali, você consegue ver o lado esquerdo, que é Gaia, e o lado direito, que é o Porto, com o Rio Douro, e é assim, deslumbrante, porque tem muita coisa para ver ali acontecendo, né? Além do pôr do sol. É claro que o pôr do sol ali rouba a cena por completo ali, né? Mas você consegue ver o teleférico, consegue ver a muralha fernandina. Sem contar que é um local em que muitas pessoas gostam de assistir o pôr do sol, ou na Serra do Pilar, ou da Serra do Pilar a gente também vê um pouquinho mais abaixo, mas que tem uma vista muito parecida, que é o Jardim do Morro, que as pessoas vão frequentemente para ir ver e aplaudir o pôr do sol. Quem nunca aplaudiu o pôr do sol, Tchon? Eu acho que... Tchon. Quem nunca aplaudiu o pôr do sol, Titia? Eu nunca, eu sempre aplaudo. Então você nunca não, você sim. Eu sim, Quando claro. Você fala eu nunca. Eu sim. Não, eu sim, eu sempre aplaudo. Não foi sempre, teve outros que eu vi só contemplando, mas assim... Você aplaude por dentro. Quando a gente vê em grupo, é uma sensação tão boa, né? Eu acho que todo mundo ali na mesma sinergia, esperando o pôr do sol, é muito mágico.
agora vem o número 3. Qual é o nosso terceiro pôr do sol mais bonito que a gente viu nesse tempo todo aqui? Foi um lugar que o Nuzito levou a gente para presenciar o pôr do sol e tava tão lindo, né, Nuzito? Nesse episódio a gente foi especificamente para assistir o pôr do sol, né, Nuzito? A gente deu uma passadinha ali no centro histórico, que é bem pequenininho. Quase a gente acabou perdendo, né, Nuzito, o pôr do sol. Foi, hein? Mondim de Basto. Mondim de Basto é uma vila que fica a menos de 90 quilômetros do porto. Tem um centro histórico assim bem pequenininho. A gente foi dar uma voltinha, mas a gente na verdade foi para este lugar porque eu tinha visto uma vez uma foto. Eu tava buscando algumas coisas na internet e tinha lá o santuário que fica bem pertinho do centro histórico, né? Quer dizer, você tem que subir uma montanha e tal, mas fica próximo ao centro histórico. Uma vista tão bonita, né? Já vale a pena, né? Só subir dali pela montanha. Nós fomos então no santuário de Nossa Senhora da Graça, fica assim em cima de uma montanha, tem uma vista belíssima assim, porque ali em volta é só natureza, né? Muito lindo, é só 20 minutinhos do centro. Aliás, a gente até precisa voltar em Mondim de Basto, porque a gente sabe que lá tem uma parte de natureza super bacana pra ver, que a gente não viu, porque a gente passou rapidinho, foi lá só pra ver no finalzinho do dia o pôr do sol. É verdade. Mas nós fomos lá. No finalzinho do dia, nós subimos lá, a gente falou assim, nossa, vamos correr, porque senão a gente vai perder o pôr do sol. A gente saiu, né, ainda falando no vídeo, não, vamos correr, senão a gente vai perder o pôr do sol. A gente foi só pra isso e a gente quase perdeu o pôr do sol. E aí você chega lá em cima, tem uma igrejinha pequenininha, bem singela, e assim, é uma montanha no topo, assim, uma imensidão de horizonte, fica tudo aquela cor super bonita, mais ou menos alaranjado. Aquele brilho alaranjado tão bonito, né? Aquele contraste. Do pôr do sol, então, aquele contraste meio do verde escuro com o verde claro, com o sol batendo, com o sol se indo. E a gente passou uma friaca lá, né? Tava um frio danado ali em cima. A gente ia filmar, fazer o time-lapse do pôr do sol e ficar esperando até o anoitecer, né, Nuzito? Até escurecer toda a imagem. Só que assim, a gente não conseguiu. Tava muito, muito frio. Eu tava com um casaco super fininho, o Nuzito também. A gente não deu conta de ficar ali esperando. Número 2, Tietchan, qual foi o vice-campeão dos nossos pôres do sol mais incríveis que a gente assistiu? O segundo lugar ficou pra Vila Franca do Campo. Na verdade não é pra Vila Franca do Campo, né? Pro pôr do sol que a gente viu lá nos Açores. Esse segundo pôr do sol, pra mim, foi o mais emocionante. Pra mim foi emocionante porque, assim, pôr do sol, pra mim, pra gente, é um presente divino tão poderoso, né? Não sei, não acho palavra, mas assim, a gente tava tão tenso lá nos Açores que a gente pegou chuva, a gente pegou dia nublado, não tava pegando nenhum dia de sol e tava nublado e de repente começou a mostrar assim que o pôr do sol tava aparecendo e tava indo embora. Sabe aquela sensação de acalento, né, Nuzito? Acho que não tem outra palavra. E de repente o sol apareceu e de repente apareceu uma nuvem, meio que atrapalhando. Não sei, pra mim foi um pôr do sol assim emocionante. A gente tava com aquele clima assim de não estamos vendo o sol por vários dias, e aí no finalzinho começou a abrir, e aí a Tietchan ficou mais emocionada porque assim no último, assim no finalzinho ainda tinha algumas nuvens assim na frente, e aí ele e de repente a nuvem assim se dissipou e apareceu o pôr do sol, aquele pôr do sol maravilhoso, né, naquele lugar lindíssimo, porque tinha praia. Porque era na praia. Tinha barulho de passarinho assim no nosso ouvido, foi mágico. Ali em Vila Franca do Campo, na frente tem um ilhéu, uma ilha que até a gente mostrou, tem umas fotos bonitas você vendo assim de cima. Então tava assim bem o sol com o ilhéu assim do lado. Imagina o pôr do sol, você lá no ilhéu vendo o pôr do sol, que maravilhoso, Nuzito. Fica lindo também. Nossa, a gente precisa voltar pra ver isso. Tem que ser acho que no verão, né, quando você pode ir lá, tem passeio lá. Mas, Tietchan, agora chegou a hora do número 1, do campeão. Qual foi o pôr do sol mais bacana que a gente assistiu? O número 1 ficou em Vila Nova de Gaia, o pôr do sol que a gente viu lá na praia Senhor da Pedra. Então a gente ficou com 2 pôres do sol na mesma cidade, que é Vila Nova de Gaia, só que são em pontos bem diferentes. Esse fica em Miramar, fica ao sul do concelho de Vila Nova de Gaia, então fica a 15 quilômetros ali do porto. Diferentemente da Serra do Pilar, que fica encostada, é só atravessar a ponte e já tá lá. Tem ali uma capela, que é a Capela do Senhor da Pedra, que fica na areia, assim, você tá areia, capela, mar,
já é super bonito. Foi nessa região que a gente ficou hospedado o primeiro mês antes da gente vir para Vila do Conde, justo nesse comecinho acabando de mudar para Portugal, que a gente viu o pôr do sol lá e a gente ficou até o finalzinho e assim, super bonito, né? Porque imagina, aquela capela já é super charmosa, super bonita, porque ela fica assim na areia, tem as pedras e aí depois tem o mar e aí o sol foi se pondo, ainda tinha um pessoalzinho ali curtindo o pôr do sol. E aí depois, no finalzinho, ainda tava chegando uma névoa, né, Tiatinha? Na hora que chegou a névoa, a gente ainda tava lá no time-lapse, esperando o céu ficar completamente escuro. Tava vindo uma névoa, mas assim, tão rápido, né, Nuzito? Tão rápido que deu medo. Eu fiquei com medo. Você ficou com medo, Nuzito? Não, eu sou uma pessoa destemida. Eu confesso que eu fiquei com medo, porque tava... De repente, assim, você olhava de longe, você não tava mais enxergando nada, tava tudo branco. Aí eu fiquei com medo de me perder do Nuzito e de repente eu não saber pra que direção a gente vai. A gente saiu correndo. Você lembra que a gente saiu correndo? Eu acho que a Tiatinha tá exagerando um pouquinho. Não a gente tô. foi embora, mas eu não sei se a gente exatamente saiu correndo, né? Não, a gente não saiu correndo porque o nosso porte atlético não ia a gente saiu dar conta, mas a gente saiu com depressa. passos rápidos, isso. When she comes around, love shivers, the ticker starts to pound. Love shivers and I can spot her sound from 2 miles away. Mas agora a gente quer saber de vocês, destes 5 pôres do sol, qual aqueles que vocês acharam mais bacana? Estes foram os 5 pôres do sol mais bacanas que a gente assistiu. A gente vai ficando por aqui, mas a gente se vê no Próximo vídeo! Tchau! Tchau! 'Cause when she comes around